Você está prestes a conhecer o GT-R mais lendário já criado pela Nismo. Um carro tão raro que apenas 19 unidades foram produzidas no mundo inteiro. Tão especial, que nasceu do próprio sonho da Nismo de criar o GT-R definitivo. Mas o que faz esse carro valer mais de 2 milhões de reais? Por que os entusiastas o chamam de o ápice do GT-R e como ele se tornou uma lenda viva que desafia o tempo? Prepare-se para mergulhar na história de um carro que não é só uma máquina. É um ícone criado para vencer as pistas e os corações. Este é o R34 GT-RZ Tune, e essa é a sua história. O fim da era R34. Uma despedida emocionante de um ícone quando falamos do R34 GT-R. Não estamos apenas falando de um carro. Estamos falando do encerramento de uma era lendária da engenharia japonesa. Em 2002, a produção do R34 chegou oficialmente ao fim, e com isso, algo muito maior se encerrou. O último capítulo da linhagem Skyline J, que havia cativado entusiastas desde os anos 70. Mas por que o R34 marcou tanto? O R34 foi o ápice da plataforma Skyline. Ele trouxe um equilíbrio perfeito entre tecnologia, desempenho e alma. Era um carro que nascia na pista, mas que também carregava uma identidade emocional fortíssima. Para muitos engenheiros da Nismo, o R34 era o projeto dos sonhos. Uma verdadeira obra de arte em 4 rodas. Eles colocaram tudo o que tinham nesse modelo: know-how, paixão e uma obsessão por excelência. Transição para o R35. O fim de uma tradição. Quando o R35 chegou, ele trouxe uma nova proposta. Um supercarro global, mais tecnológico, mais rápido, mas também mais frio, mais distante da essência da linha Skyline. Ele abandonou oficialmente o nome Skyline GT, rompendo com décadas de história e tradição. O que antes era uma lenda criada pelas ruas e pelas pistas do Japão, agora se tornava uma máquina global, sem os mesmos vínculos afetivos com seu passado. Um fim, ou um legado eterno. Para os fãs e para os próprios criadores, o fim do R34 não foi apenas o fim de um modelo, foi o fim de uma filosofia de construção. Mas, paradoxalmente, foi esse fim que tornou o R34 ainda mais especial. Um carro que nunca mais será feito igual. Um carro que, mesmo mais de 2 décadas depois, continua sendo venerado e que hoje é peça central em eventos, coleções e corações ao redor do mundo. Prepare-se, nos próximos minutos. Você vai entender por que o R34 Z-Tune representa o auge desse legado e como a Nismo criou a versão definitiva desse ícone, mesmo após o fim da produção. De onde vieram os carros da lendária Z-Tune? Você sabia que os lendários R34 Z-Tune não saíram da linha de montagem como carros novos? Olha, ao contrário do que muita gente pensa, a Nismo não criou o Z-Tune a partir de modelo 0 km. Em vez disso, a equipe foi atrás de algo muito mais ousado e simbólico. Comprou exemplares usados do GT-R R34 V-Spec, em perfeito estado, modelos que já haviam rodado nas ruas japonesas, mas que ainda mantinham sua alma intacta. Foram selecionadas unidades com menos de 30 mil quilômetros, cuidadosamente inspecionadas uma a uma. Esses carros foram então completamente desmontados, revisados peça por peça e reconstruídos do zero nas instalações da Nismo, com engenharia de ponta. A ideia era clara: pegar o melhor da base do A34 e transformá-lo em uma obra-prima que unisse 2 mundos: desempenho extremo, digno de competição, conforto e confiabilidade, compatíveis com o uso nas ruas. Ora, um GT-R com DNA de pista, mas que você poderia dirigir no trânsito da cidade, como se fosse um carro comum, até pisar fundo. Essa escolha também mostra o nível de paixão da Nismo pelo R34. Eles não queriam apenas criar uma versão especial, queriam ressuscitar cada carro como um verdadeiro guerreiro lendário, pronto para marcar seu nome na história automotiva. E é por isso que cada Z-Tune carrega uma alma única. Ele já teve uma vida antes de renascer como um dos carros mais raros e desejados do planeta. O coração do monstro, RB 28DATTZ2. Se o visual do R34 Z-Tune já impressiona, o que está sob o capô é simplesmente lendário. A Nismo não se contentou com o já poderoso RB26 DTT que equipava o GT-R padrão. Em vez disso, eles criaram uma versão especial e exclusiva, o RB28 DATTZ2. Esse motor é uma verdadeira obra-prima da engenharia japonesa, com aumento de cilindrada para 28 litros. Ele foi meticulosamente retrabalhado com componentes forjados, melhorias de fluxo, turbos de alto desempenho e uma nova central eletrônica, tudo para suportar altíssimos níveis de exigência em pista.
O resultado? Mais de 500 cavalos de potência. Apesar da ficha técnica oficial dizer 500 comando vermelho cravados, muitos sabem que o número real ultrapassa isso facilmente. Mas potência bruta não era o único objetivo da Nismo. Esse motor precisava aguentar os testes mais extremos, por isso foi levado ao Inferno Verde, Nürburgring, onde enfrentou voltas e mais voltas em alta velocidade. Além disso, passou por inúmeras sessões nas pistas de desenvolvimento da própria Nismo. O foco? Criar algo que combinasse desempenho de corrida com confiabilidade de rua. Não era só sobre fazer um carro rápido, era sobre fazer o GTR definitivo. Engenheiro-chefe da Nismo. Esse é o tipo de motor que não nasceu de uma linha de produção comum. Quer saber como ele soa a 8.000 RPM? Ou como ele se comporta em Nürburgring? Então segura aí, porque o vídeo ainda vai mostrar o Z-Tune em ação. Visual e performance do R34 Z-Tune. O Super GT de rua. Prepare-se para conhecer um verdadeiro monstro das ruas, uma máquina que une a brutalidade das pistas com a sofisticação de um ícone japonês. O Nissan Skyline GT-R 34Z é a expressão máxima de performance e estilo que a Nismo poderia entregar ao mundo. Design com DNA de corrida. A primeira coisa que salta aos olhos é o body kit totalmente reformulado, feito com fibra de carbono de nível GT500, a mesma usada nas competições mais extremas do Japão. Cada detalhe foi esculpido com propósito. Entradas de ar maiores, para-choques agressivos, saias laterais funcionais e um difusor traseiro que não está ali só por estética. Ele realmente cria downforce. Tudo isso garante mais estabilidade em alta velocidade, mesmo fora das pistas. Z-Tune Silver, a cor da lenda. E não é só o corpo que impressiona. O Z-Tune vem com uma pintura exclusiva chamada Z-Tune Silver, uma tonalidade metálica desenvolvida apenas para essa série limitadíssima. A Luz do Sol. Essa cor brilha como se o próprio carro fosse feito de aço líquido. Um detalhe visual que destaca o quanto ele é especial. Desempenho brutal e precisão cirúrgica debaixo da carroceria. A engenharia brilha ainda mais. Suspensão ajustada pela Nismo para entregar equilíbrio entre pista e rua. Freios Brembo de alta performance que oferecem frenagem precisa em qualquer situação. E um trabalho aerodinâmico funcional que transforma vento em aderência. Zero a 100 km/h em apenas 3,8 segundos, combinando leveza, potência e tração integral inteligente. O Z-Tune vai de 0 a 100 km/h em apenas 3,8 segundos. Números que colocam esse R34 no mesmo patamar de supercarros modernos, mesmo sendo um projeto com mais de 2 décadas. Esse é o ápice do R34. Quer saber como ele chegou nesse nível? Então não saia do vídeo, porque o que vem a seguir vai surpreender ainda mais. Exclusividade e preço atual. Um ícone raro que quebrou a banca. Você já se perguntou por que o Nissan R34 GT-R Z-Tune custa mais de $1 milhão hoje? A resposta está na combinação entre raridade extrema, engenharia lendária e um legado que transcende gerações. Apenas 19 unidades foram produzidas pela própria Nismo, cada uma montada à mão, com precisão quase cirúrgica. Mas por que tão poucas? Simples. O Z-Tune foi criado como uma homenagem definitiva ao R34 GT-R no fim de sua era. A Nismo selecionou a dedo apenas os melhores chassis usados, todos em estado impecável, desmontou completamente, reforçou e reconstruiu com especificações de corrida. O resultado? Um verdadeiro carro de colecionador, feito para poucos privilegiados. E o que isso significa hoje? Nos leilões mais exclusivos do mundo, unidades com baixa quilometragem estão sendo arrematadas por valores que superam fácil $1 milhão e alguns casos já ultrapassaram os 2 milhões, dependendo do histórico do carro. Isso coloca o Z-Tune no mesmo patamar de supercarros exóticos como a Ferrari F40, McLaren F1, com a diferença de que o Z-Tune tem uma alma de street racer japonês, e não apenas de carro de vitrine. Esse nível de exclusividade fez com que o Z-Tune se tornasse um mito vivo. Você não encontra um na rua, você não vê um à venda, e quando aparece, é notícia no mundo inteiro. Ele representa o auge da cultura JDM, o ápice da engenharia da Nismo e um símbolo de uma época que nunca mais vai voltar. Mas será que vale tudo isso? O que faz esse carro ser tão especial para colecionadores e entusiastas ao redor do mundo? A Z-Tune na cultura JDM. A Z-Tune é muito mais do que um carro. Ela é um símbolo, um verdadeiro santo graal da cultura JDM. Desde que a Nismo revelou as 19 unidades do lendário R34 Z-Tune, o modelo se tornou objeto de culto entre os entusiastas do mundo todo. Não é só o desempenho brutal ou a exclusividade, é o que ela representa. Adoração por colecionadores, quem consegue colocar as mãos em uma Z-Tune não tem apenas um carro.
tem um pedaço da história do automobilismo japonês, é por isso que vemos essas raridades trancadas a 7 chaves em coleções privadas no Japão, nos Emirados e até na Europa. Algumas mal rodam, são verdadeiras joias guardadas a vácuo. E quem possui uma aparições em eventos e mídia especializada. Você já deve ter visto uma Zetune brilhando sob holofotes no Tokyo Auto Salon ou em vídeos lendários no YouTube, sendo reverenciada como uma obra de arte. Revistas como a Option, Hot Version e revistas internacionais sempre reservavam um espaço especial para esse monstro prateado. Ela rouba a cena mesmo entre Lamborghinis e Ferraris, status de santo graal entre os Skylis. No universo JDM, onde os GT13 réis já são venerados, o Zetune é o topo absoluto da pirâmide. Não existe Skyline mais raro, mais desejado e mais valorizado. É o ápice da engenharia da Nismo, feito à mão, com alma de corrida e coração de rua. Uma despedida épica da era R34, e uma lembrança eterna do que o Japão é capaz de criar, quando se entrega de corpo e alma a um projeto. Se você ama a cultura JDM, prepare-se nos próximos segundos. Vamos mostrar por que o Zetune é um ícone eterno e por que ele continua a hipnotizar o mundo. Mesmo mês do 20 anos após seu lançamento. Comparações com outros GTRs, clássico versus moderno. O auge da engenharia analógica contra a brutalidade da era digital. R34V Spec 2 versus Z-Tune. Duelo entre lendas, o V-Spec 2 já era o topo da linha, A34. Suspensão aprimorada, capô em alumínio, controle de tração Atetesa, ITS Pro e diferencial ativo. Mas o Zetune joga em outra liga. A Nismo pegou a base do V-Spec 2 e reconstruiu do zero com peças de corrida Moterra, com mais de 500 comando vermelho freios. Brembo de competição Body Kit, em fibra de carbono, inspirado no GT500 e suspensão ajustável com calibração, própria da Nismo. Enquanto o V-Spec 2 é um carro de produção refinado, o Z-Tune é quase um carro de corrida legalizado para as ruas, feito à mão com obsessão por desempenho e durabilidade. De 0 a 100 km por hora em 3,8 segundos. E comportamento digno de superesportivo. Zetune versus R35 Nismo. Clássico versus futuro. O GTR35 Nismo é uma máquina moderna. Motor V6 biturbo de 600 comando vermelho, câmbio de dupla embreagem, eletrônica de última geração e tempos de Nürburgring de dar inveja Ferrari e Porsche. Mas o Z-Tune conquista de outra forma. É mecânico, cru, visceral, sem assistências eletrônicas exageradas. A conexão entre motorista e máquina é direta. É a diferença entre um guerreiro samurai e um robô de combate, ambos poderosos, mas com filosofias completamente diferentes. O último verdadeiro GTR, para muitos entusiastas, o Z-Tune representa o fim de uma era. O último GTR com motor RB, tração puramente mecânica e alma de carro artesanal. O último construído com a paixão da Nismo pela plataforma Skyline, antes do salto tecnológico do R35, o ápice do espírito JDM raiz, antes da invasão dos controles digitais. E aí, qual é o seu GTR favorito? Encerramento perfeito de uma era dourada depois de tudo que vimos, o lendário motor RB28D TTZ2, o Body Kit. Inspirado nos GT500, a exclusividade de apenas 19 unidades, e o status quase mítico dentro da cultura. JDM é impossível negar. O Zetune não é apenas um carro. Ele é uma declaração, um tributo, um encerramento épico, a era de ouro da Nissan e dos verdadeiros Skylis. Criado com obsessão por detalhes pela própria Nismo, o Zetune representa o ápice da engenharia japonesa voltada à performance pura, mas sem abrir mão da alma, da paixão e da identidade que tornaram o R34 um ícone. É como se cada linha da carroceria, cada giro do motor e cada centímetro da suspensão gritassem: isto é o melhor que conseguimos fazer. Isto é o fim glorioso de uma lenda, mais do que um carro. O Zetune é o encerramento perfeito de uma era dourada da Nissan. Se você sentiu aquele arrepio ao ver as imagens, Over Your Song do RB28, ou simplesmente lembrar da importância desse carro na cultura automotiva japonesa, então você já entende por que o Zetune é uma lenda viva. Gostou da história? Curta, compartilhe e se inscreva para mais lendas JDM como essa. Aqui, cada vídeo é um tributo aos carros que marcaram gerações.